Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam os avanços ucranianos aqui na região de Kursk, né? Várias cidades aqui tiveram sinais de evacuação pelos russos, então os russos estão abandonando essas cidades aqui, aumentou a área capturada, mas está havendo um movimento diferente, né? Lembra, os ucranianos não falam nada sobre os avanços dele em Kursk. Todas as informações que a gente tem até aqui são publicadas pelos bloggers militares russos, e parece que o exército russo percebeu que isso é um problema. Então, os bloggers militares russos estão proibidos de falar sobre o avanço ucraniano em Kursk, o que gera um problema. Se nem os ucranianos nem os russos falam sobre isso, como é que a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo, né? A gente tem algumas indicações, evidentemente, mas o número de informações que a gente tem de ontem para hoje caiu bastante por conta disso. Mas são muitas informações ainda interessantes, né? Por exemplo, um grande comboio de reforço dos russos que estava aqui próximo de Rilsk foi totalmente destruído por um ataque de HIMARS. Isso é relevante numa série de aspectos, né? Lembra? HIMARS só podem ser usados em territórios russos numa área próxima de Kharkiv. Lembra dessa história? Pois é, que bom que Kursk é próximo de Kharkiv, né? Então os ucranianos puderam usar o HIMARS e destruíram um total de 1000 soldados russos, mais equipamentos. Um batalhão inteiro russo destruído com equipamento, com munição, com arma, com soldado, tudo destruído com HIMARS aqui na região de Rilsk, né? É lógico que os russos estão mandando mais reforços aqui para a região, isso era esperado que eles fariam, mas os ucranianos estão justamente aproveitando esse momento em que os russos estão meio que no desespero e acabam não tendo todo o cuidado para fazer esses transportes. Então, além desse caso aqui, tem vários outros casos de ataque ucraniano aqui em tropas russas nessa região. Inclusive, um ataque muito grande em Lipetsk. Lipetsk é essa cidade aqui, tem uma base aérea que estava sendo usada como base para a aviação russa fazer ataques aqui. E, segundo informações, foi totalmente dizimada de ontem para hoje. Isso é outra coisa curiosa. Os ucranianos não podem usar armas ocidentais contra bases aéreas russas, né? Só drones. A gente não sabe ainda o que atingiu aqui em Lipetsk, mas foi algo muito grande no final das contas. Tem coisas aqui também na região de Voronezh, Belgorod, o pessoal reclamando muito em Belgorod, que sofreu grandes ataques aqui. Mais do que isso, teve ataque também aqui em Sevastopol e aqui na região de Kherson. Aliás, tem informação de que os ucranianos fizeram um desembarque aqui na península de Kimburn. Lembra aquele negócio? É bem possível, é possível que toda essa ação que os ucranianos estão fazendo aqui é exatamente uma distração para a ação principal. Não é possível descartar essa hipótese, não. E a ação principal deles vai ser aqui em Kherson. Será isso? Não sabemos. Vamos falar o que a gente tem de informação aqui, porque teve vários ataques ucranianos aqui em Kherson nesses dias, e inclusive esse desembarque que aconteceu de ontem para hoje, né? Bom, na linha de frente aqui dentro da Ucrânia, nenhuma mudança significativa. O Putin continua no desespero dele, fazendo reuniões diárias e comunicados diários, cada vez mais desesperado sobre a situação aqui em Kursk. É lógico, sempre dizendo que está tudo sob controle, que não sei o que lá, que está tudo tranquilo e não sei o que lá. Pois bem, então é isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Rússia, segunda maior força dentro da Rússia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um grande ataque com 27 drones Shahid em direção à Ucrânia, né? Então, uma grande quantidade de drones, mas foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, nenhum dano significativo. O que teve de dano foi uma bomba planadora em Konstantinivka, que atingiu um supermercado ali na região, né? Infelizmente, muito triste isso. Konstantinivka é essa cidade aqui, próxima de Chasiv Yar. Então isso daqui não foi drone, não foi nada, foi simplesmente aquela bomba planadora russa, que é realmente um problema para os ucranianos isso. A única alternativa que a Ucrânia tem é destruir o avião que lança essa bomba, e é algo que os ucranianos querem fazer, mas esses aviões ficam na Rússia, então é muito difícil resolver esse problema. Infelizmente foi um ataque covarde russo, como tantos outros aqui, contra um supermercado numa manhã de quinta-feira, ou seja, né, pegou o pessoal desprevenido, gente fazendo compras e coisa e tal.
um incêndio enorme nesse supermercado aqui. Não temos informações ainda sobre mortos e feridos, mas imagina-se que vai acontecer realmente, vai ter realmente, infelizmente vai ter isso. Corrigindo, não foi na quinta-feira, foi na sexta-feira, foi hoje que aconteceu esse ataque aqui na cidade de Konstantinivka, lá na Ucrânia, né? Muito triste isso daí. Mas, como eu falei, os ucranianos fizeram também uma série de ataques de ontem para hoje, né? Nessa última noite de ontem para hoje, a Rússia sofreu um ataque de drone massivo, com o Ministério da Defesa russo reportando a interceptação de 75 drones. Isso é o que o Ministério da Defesa russo diz que interceptou, né? O ataque visou várias regiões da Rússia: Belgorod, Lipetsk, Kursk, Briansk, Voronezh, Oriol, bem como a Crimeia e o Mar Negro. Olha só, é um ataque massivo ucraniano que houve. Se não tivesse a operação lá em Kursk, isso aqui seria o assunto principal do dia, destruir um monte de coisa. E de fato a gente vai falar muito, principalmente sobre Lipetsk, que foi aparentemente uma destruição enorme lá na base aérea de Lipetsk. Mas toda essa área aqui foi atingida pelos ucranianos com drones, né? Adicionalmente, barcos não tripulados foram reportados em direção à Crimeia, aqueles drones ucranianos marítimos, né? E também teve vários outros ataques em posições militares russas, inclusive na região de Lipetsk. Repara que ele fala de drones aqui, depois ele fala de ataques em posições russas, por exemplo, na região de Lipetsk. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente não sabe se Lipetsk foi só drone, ou se teve também ataques, ou se teve também HIMARS. Lembra, os ucranianos estão dentro de território russo, inclusive com lançadores de HIMARS e coisa e tal. Então, aparentemente, esse ataque em Lipetsk foi muito forte, né? Justamente o que a gente vai falar agora foi de todos esses ataques que teve durante a noite aí, o de Lipetsk foi o grande deles, né? Aqui, ó, teve muitas explosões no campo aéreo de Lipetsk, que fica a 350 quilômetros da fronteira ucraniana, né? Então tá aqui a imagem, vou ver se tem som nisso daqui. Охуеть надо, тут я не знаю, надо военный аэродром, что ли, бомбят. Это пиздец полный. Охуеть надо. Um monte de explosões lá na base aérea de Lipetsk, que realmente o pessoal estava apavorado aqui, ó. O Comando Maior ucraniano confirma que atingiu a base militar e campo aéreo de Lipetsk, principalmente visando material de defesa antiaérea, né, visando sistemas de defesa antiaérea e armazéns contendo bombas guiadas, aquelas bombas planadoras. De novo, é a maneira que a Ucrânia tem para se livrar disso daí, né? Tal como aconteceu em Voronezh e em Morozovsk, esse depósito foi atingido com grandes explosões. Eles também dizem que existem vários aviões Su-34, 35, MiG-31 que estavam nesse campo aéreo, e é possível que tenha havido dano desses aviões também. Então os aviões não foram o alvo principal. O alvo principal foi o depósito de munição e os sistemas de defesa antiaéreos, mas pode ser que tenha atingido também aviões ali, né? Em adição, foi reportado que um radar que pertence a um R-350, que é um sistema de defesa antiaéreo russo lá, derivado do S-300, foi destruído na região de Donetsk. Então, como a gente está falando, né, Lipetsk é uma coisa, Lipetsk é aqui, nessa região aqui da Rússia, e Donetsk aqui também teve coisa atingida aqui nessa região por esse ataque ucraniano de ontem para hoje, né? E aqui, ó, segundo diz o pessoal aqui, parece que a base aérea de Lipetsk estava bastante cheia antes do ataque. Imagens do Sentinel-2, que é um satélite, né, de vigilância, do dia 5/8, mostra uma grande quantidade aqui de aeronaves. Tá vendo esses pontinhos brancos aqui? Ó? Isso aqui tudo é aeronave, ó. É tudo aeronave que estava lá. Aí você pode falar assim, caramba, como é que pode? Como é que os russos deixaram isso assim? Não, os russos não deixam isso assim. A questão é que com a invasão ucraniana em Kursk, os russos precisam fazer as coisas, precisam fazer os bombardeios lá, né? A única coisa que eles tinham para contrabalançar o avanço ucraniano em Kursk era a aviação. Então eles estavam meio tentando apagar incêndio, e aí, né, acabaram descuidando dos aviões, e foi isso que a Ucrânia aproveitou para fazer isso daqui, ó. Isso aqui parece que é uma imagem de maior resolução,
justamente mostrando essa região ali da base de Lipetsk. Lembrando que a gente não sabe se esses aviões foram atingidos. Segundo os ucranianos, o foco foi o depósito de munição e os radares de defesa antiaérea, né? Então aqui, ó, eles falam aqui que à noite as forças de defesa ucranianas atingiram o campo aéreo de Lipetsk. Durante o ataque, armazéns com bombas de aviação, aquelas bombas planadoras, né? E vários outros tipos de mísseis foram atingidos. Vários incêndios foram registrados, um fogo muito grande e detonação secundária também foi observada, né? Aquele vídeo que a gente viu ali, né? E também nesse aeródromo estão os aviões Su-34, 35, MiG-31 das forças russas, né? O resultado do ataque nesses aviões ainda está sendo especificado. Em adição, também atingiram divisões antiaéreas da Federação Russa, também no território de Donetsk, em particular, dois radares. Foram destruídos dois radares do inimigo, dois de um S-350, complexo S-350, e um S-300. O ataque foi destruído, foi confirmado, um S-350 foi confirmada a destruição dele, os demais ainda estão sendo avaliados, né? Departamento de tropas de mísseis, operações especiais e forças de drones foram acionadas nesse ataque, né? Ou seja, não está esclarecendo muito bem o que foi usado aonde, porque lembra, teve coisa também em Donetsk, né? Pode ser que tenham usado os ataques em Donetsk, e aí não tem problema, ali está de acordo com o uso, né? Além disso, como eu falei para vocês, o importante nesse ataque foi o depósito de munição. É isso que foi o alvo principal aqui. E isso gerou um pavor muito grande lá em Lipetsk, tá? A cidade de Lipetsk em si, que é essa cidade que fica aqui, né, na Rússia, e é relativamente longe da zona de guerra, da operação militar especial. Está aqui a base aérea que foi atingida e a cidade está aqui. O pessoal ficou apavorado porque, né, tá vendo a guerra muito perto deles, né? Então tá aqui o pessoal, todo mundo chorando aqui no Telegram lá, como é padrão deles aqui. Tem a tradução dessas coisas aqui em algum lugar aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. Rapaz, o que está acontecendo aqui, de novo, a casa está tremendo, né? Ou seja, as explosões, as pessoas estavam sentindo a casa tremer lá na cidade, né? Explosão, está tudo ferrado, né? Aconteceu agora. Que tipo de defesa antiaérea é essa? É defesa antiaérea explodindo. Enfim, tá o pessoal aqui apavorado. Olha só a imagem aqui de Lipetsk pegando fogo, né? Uma grande explosão ali. As explosões enormes que aconteceram ali. E aqui o pessoal está falando que para eliminar as consequências da detonação de objetos explosivos foi introduzido um estado de emergência no território do município de Lipetsk. Então a cidade de Lipetsk está em situação de emergência, né? Para garantir a segurança dos residentes foi decidido evacuar os seguintes vilarejos. Aí tem uma lista de cidades aqui que devem ser as mais próximas ali da base aérea. Acomodação temporária e transporte estão sendo preparados para os residentes para saírem dos lugares. 416 casas ficam na região de evacuação e nesse momento a acomodação temporária são nas escolas do vilarejo tal e tal. Ou seja, tiveram que evacuar os russos de lá pelo ataque ucraniano. Começou a detonar a munição que tinha ali. Repare que devia ter muita munição. É justamente o lugar que os russos estavam usando para fazer ataques contra a Ucrânia. Então, aproveitaram o descuido dos russos ali e destruíram completamente. Que aparentemente esse foi o local atingido, que era o local da munição ali na região da base de Lipetsk, né? E uma outra coisa que chamou muita atenção do pessoal foi isso daqui, ó. Forças russas dizem que tropas ucranianas fizeram um desembarque na península de Kimburny nessa manhã, na manhã do dia 9, né? A gente não sabe ainda o resultado dessa operação. Mais uma vez, os ucranianos não vão falar nada. E os russos, pelo menos até agora, não falaram também sobre o resultado. Falaram que teve essa operação de desembarque, né? Ou melhor, os russos dizem que ela foi repelida. Mas isso aí não quer dizer nada. A gente falou outro dia que também eles falaram que repeliram uma operação aqui nessa região, nessa outra península aqui, né? E a gente sabe que não repeliram, porque depois saiu o vídeo dos ucranianos mostrando que eles fizeram uma operação aqui nessa península de cá, né? Então eles estão dizendo que fizeram um desembarque nessa península aqui de Kimburny. Não sabemos o que é exatamente aqui, mas como muita gente está lembrando aqui, né, existe até a possibilidade, aqui, ó, a ofensiva de Kursk ser justamente uma distração, né? Ou seja, o objetivo era justamente distrair os russos, levar reforços para lá e coisa e tal,
para fazer o ataque lá do outro lado da linha de frente, lá na península de Kimburn. A gente está falando de coisas que estão diametralmente opostas aqui no tabuleiro de guerra aqui nessa região da Ucrânia, né? O Noel Reports fala aqui que nós vamos aguardar o vídeo do Gur aparecer para dizer o se realmente foi sucesso ou não, o que aconteceu aqui, né? Eu não sei, isso pode ser só teste também, tá, gente? O pessoal pode estar só testando a defesa russa ali na região para ver como é que tá e coisa e tal. Porque eu acredito que quando os ucranianos decidirem fazer o ataque aqui no sul de Kherson, e isso vai acontecer em algum momento, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser destruir a ponte de Kerch. Então, antes de começar esse ataque aqui, eu acho que teria um ataque aqui na ponte de Kerch para a destruição da ponte de Kerch. Não descarto que também façam uma distração do lado de cá, né? Mas faria sentido destruir a ponte de Kerch antes de fazer o desembarque aqui. Mas eu vou chamar a atenção de vocês, tem vários ataques sendo feitos aqui na Crimeia e aqui na região de Kherson. Talvez seja justamente a preparação para o ataque na ponte de Kerch e aí sim a ofensiva por aqui, né? Aqui, ó, o Igor Girkin está trazendo a informação aqui que saiu na TASS, né? A TASS é uma agência de notícias russa. Jatos F-16 foram vistos pela primeira vez sobre a região controlada pela Rússia de Kakhovka, na região de Kherson, segundo o pessoal ali, né? Então, eles falaram que tinha F-16 aqui em Kakhovka. Kakhovka é essa cidade aqui, ó, é uma cidade ucraniana que está temporariamente ocupada pelos russos aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? Ou seja, os ucranianos estão fazendo operações aqui com F-16 nessa região, né? Isso por quê? Provavelmente os russos desviaram toda a aviação deles lá para o norte, por conta da invasão de Kursk, e liberaram um pouco a situação aqui. Será isso? Vamos ver o que vai acontecer, né? Também teve um grande ataque na base de Belbek, na Crimeia, temporariamente ocupada. Tá aqui, ó. Belbek fica aqui em Sevastopol, é essa base aérea aqui, ó, Belbek. E os ucranianos já atingiram várias vezes essa área, mas essa área continua sendo muito usada pelos russos, né? É uma base muito importante para os russos aqui de apoio, justamente porque está muito na retaguarda, né? E é usada justamente para manter o controle dessa região aqui. Existem outras bases aéreas aqui, mas os russos não usam essas bases aéreas porque temem HIMARS e coisa e tal. É verdade que aqui agora com ataques até Belbek também está sujeita a ataques, né? Mas justamente como é mais longe, é mais difícil, é mais seguro para os russos manter os aviões aqui, né? E aparentemente houve também esse grande ataque aqui na base aérea de Belbek, na Crimeia, de ontem para hoje, né? O pessoal está falando aqui, ó, Belbek já se foi, Lipetsk já se foi, os pontos de observação em Sevastopol também foram destruídos, teve grandes ataques em Mariupol e Belgorod, ou seja, está vindo aí uma grande ofensiva. Aqui, ó, isso é glorioso, o Putin não sabe ideia do que está vindo. Ainda estamos esperando pelo principal evento, ou seja, o cara aqui deve ser alguém ligado à Ucrânia. Ele está falando que tudo isso daí ainda é distração. Os ucranianos estão preparando ainda o principal evento, né? Qual vai ser esse principal evento, a gente não sabe. Ou seja, eu estava errado. Eu achei que essa grande ofensiva ucraniana iria acontecer ano que vem, em 2025. Aparentemente, os ucranianos já estavam se preparando para fazer isso esse ano mesmo, né? Aparentemente vai ser agora. Vamos ver onde é que vai acabar isso daí, né? Então, como ele falou também, teve explosões muito grandes em Mariupol, né? Mariupol é uma cidade ucraniana aqui, temporariamente ocupada pelos russos, também é uma grande base logística russa aqui. É uma cidade ucraniana que foi totalmente destruída pelos russos, então os russos conseguiram manter um controle muito grande sobre imagens. Aqui é difícil a gente ter alguma imagem de explosão ali em Mariupol. Então, ao contrário de Sevastopol, por exemplo, que não, está cheio de ucraniano aqui, cheio de gente que apoia a Ucrânia aqui, então volta e meia tem imagens da Crimeia, aqui do sul de Kherson também, mas Mariupol, particularmente, os russos destruíram a cidade, zeraram a cidade completamente e até trouxeram muitos russos para cá, então é raro a gente ter imagens de Mariupol. Às vezes acontece, mas é raro. Então a gente sabe que teve uma grande explosão lá, mas não sabemos o que explodiu exatamente ali, ou seja, mais parte desse ataque ucraniano de larga escala que aconteceu de ontem para hoje. Mais um caso aqui que aconteceu em Zaporísia. A gente falou sobre isso ontem, teve um caso ontem, esse daqui é outro caso de grupamento de tropas russas atingidos por ataques ali na região de Zaporísia, né? Então, ele não falou exatamente em que cidade foi aqui, mas em alguma região por aqui foi atingido essa base russa aqui de treinamento. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui um monte de veículos militares russos aqui, o pessoal fazendo algum tipo de exercício de treinamento ali.
e aqui vários veículos, várias tropas, e aí começa o bombardeio ucraniano aqui, os mísseis ucranianos, né? Esse primeiro impacto direto aqui, aí aqui agora a munição cluster, tá vendo como é que ela cobre uma área enorme ali, né? Isso aí certamente é ataque, mas mais munição cluster. Lembrando que a munição cluster, ela se subdivide em pequenas coisas que são explosivas também explodem, as submunições também explodem, né? E costuma ser muito efetivo nessa região assim que você tem uma grande quantidade de soldados e veículos, né, que acabam sendo todos destruídos nesse tipo de operação, né? Então aí mais um ataque ucraniano ali na região temporariamente ocupada. Aqui ó, foi coberto com HIMARS, munições cluster de HIMARS ali em Zaporizhia, né? Agora, começando a falar de novo sobre Kursk, né? Agora vamos falar o principal evento do dia, que é Kursk. Repara como é que já teve um monte de coisa aqui, um monte de novidade antes de Kursk. Como eu falei para vocês, a gente tem menos informações de Kursk hoje, por conta justamente dos russos estarem tomando cuidado para não falar tanto, mas algumas coisas saíram. Por exemplo, esse grande comboio aqui de forças militares russas, que estava sendo enviado para ajudar aqui, ó, nessa região aqui. Lembra que, embora essa área roxa aqui é a área que os ucranianos já dominam, tá? Mas os ucranianos já estão aqui em Korenevo, nessa cidade aqui, né? Estão batalhando, não conquistaram a cidade ainda, mas já estão aqui. E estão indo em direção a Hilsk, né? Então Hilsk é outra cidade também que está sobre ameaça ucraniana. E lembra que aqui em Hilsk, não apenas o pessoal está vindo daqui, como está vindo daqui também. Aqui também tem preparação de tropa ucraniana para andar em direção a Hilsk, né? E aí, evidentemente, os russos mandaram reforços para reforçar Hilsk aqui. E esses reforços justamente foi o que foi atingido. Só para vocês notarem aqui, ó, as cidades estão com aviso de evacuação. Essas 3 cidades aqui, que são as cidades maiores aqui dessa região, né? Korenovo, Hilsk e essa outra cidade aqui de Glushkovo. Essas 3 cidades estão com aviso de evacuação aqui para os russos saírem daqui, porque muito provavelmente os russos sabem que não vão conseguir salvar essas cidades aqui, já está muito em cima da hora. Lembra? Os russos estão mandando reforços para cá, mas o primeiro papel deles é estabelecer posições defensivas. Eles têm que primeiro impedir o avanço dos ucranianos para só depois, então, começar a tentar reconquistar as áreas que os ucranianos tomaram, né? Então, eles estavam mandando esses reforços aqui, provavelmente para tentar segurar Hilsk. Só que não deu tempo. Hilsk, os ucranianos chegaram ali antes, e a gente tem aqui as imagens. Стреляют? Боеприпасы. Поворачивайте нахрен. Ясно. Боеприпасы горят. A pessoa que filmou isso daí acabou presa depois pelos russos, né? Divulgou o negócio e aqui, ó, as Forças Armadas Ucranianas destruíram um comboio de 7 caminhões russos com ataque de precisão na região de Kursk, né? Seriam reforços que vêm do Grupo Wagner, né, de tropas remanescentes do Grupo Wagner. O Grupo Wagner em si não existe mais, mas é lógico, tem um monte de tropas remanescentes deles e fizeram um ataque grande aqui. A gente vai ver que não foram 7, foram 15 caminhões que foram destruídos ali na região de Hilsk, né? Aqui, ó, essa imagem aqui mostra justamente alguém passando durante o dia e foram obliterados aqui uma coluna de 12 caminhões, eles falam aqui, depois a gente vai ver que foram 15, tá? Mas 12 caminhões aqui e, segundo eles estão dizendo, eles foram emboscados em Hilsk. Se foram emboscados, significa que os ucranianos já estavam lá. Então repara o problema, né? Os russos mandaram as tropas para tentar segurar Hilsk, chegaram lá e descobriram que os ucranianos já tinham lá. É lógico, não estou dizendo que Hilsk já foi controlada pelos ucranianos, mas já tem tropas ucranianas nessa região aqui, né? Os ucranianos muito provavelmente estão fazendo a estratégia que também foi usada pelos russos no início da guerra, de não se deter em cidade. Você chega na cidade, você batalha pela cidade, mas as suas tropas continuam avançando, contornando a cidade. Então aqui em Korenovo, eles chegaram até aqui, estão brigando pela cidade de Korenovo, mas uma parte das tropas já avançou e já está chegando aqui em Hilsk, e os russos foram pegos de surpresa aqui, mandaram reforço, o reforço foi devidamente destruído, né? Aqui está falando de quase 100 soldados russos mortos, não, quase 1000 soldados russos mortos, foi um batalhão inteiro destruído aqui, ó. Aqui o pessoal criou uma visão de quais foram os caminhões aqui, como é que está a distribuição dos caminhões. Então são esses caminhões aqui
que foram atingidos. Então você tem 15 caminhões, 14 caminhões com soldados e armas e munição e coisa e tal. Aí e os ucranianos fizeram um double tap, tá? Porque quando chegou um time de resgate aqui, esse azulzinho aqui é um time de resgate que chegou para atender os primeiros feridos e foi atingido também. E acabou sendo destruído também aqui nessa região um monte de militares aqui. Aqui, ó, 15 veículos, 14 caminhões e um veículo de resgate que chegou ali. Múltiplos mortos podem ser vistos dentro dos caminhões, ou seja, era a infantaria russa tentando chegar lá para proteger Hilsk. Só que Hilsk já vai ser difícil de ser protegida, né? Aqui, ó, o ataque mais sangrento de toda a guerra. Um batalhão inteiro de tropas russas dizimado ali próximo de Kursk, na região de Hilsk, né? Metade dos soldados morreu. Então o que ele está dizendo aqui, um batalhão são 3 companhias, né? Cada companhia não dá 1000, né? Estão falando em 1000 mortos nisso daí. Não sei se foram os 1000 mortos aqui nesse ataque todo, né? Aqui, ó. A Rússia estimou perder entre 500 e 1000 soldados em apenas um ataque na última noite, né? Eu não sei, tá? Porque um batalhão são 3 companhias, uma companhia é cerca de 150 soldados, então daria aí uns 450, 500 soldados se todo mundo morreu, né? E se morreu só metade, daria uns 200, 300 soldados. Então não sei se chegou a 1000 não, tá? Mas muita gente morreu nesse ataque ucraniano ali no vilarejo de Hilsk. Foram emboscados e já totalmente eliminados, né? Estou falando aqui de Oktябrinsk. Oktябrinsk é justamente essa região aqui, esse vilarejozinho aqui, ó, onde aconteceu o ataque. A gente está falando de Hilsk. Hilsk é a cidade maior aqui. Oktябrinsk é esse vilarejo aqui. Foi aqui que foi dizimado o comboio aqui, né? Aqui o pessoal falando, em Oktябrinsk, na estrada, toda a parte norte da estrada está quebrada e coisa e tal. Todo o equipamento foi destruído, né? O equipamento que era para ser usado para proteger Hilsk já era, né? A situação está ferrada mesmo, essa informação é correta. Enfim, o pessoal está todo mundo chorando aqui, não, que a gente quer ir embora e não sei o que lá, e tem que sair dali. Ou seja, os russos apavorados naquela região ali, né? Bom, então, como a gente falou, sumarizando esses eventos aqui, uma evacuação foi ordenada naquelas cidades ali em relação a Hilsk. A coluna russa foi destruída em Oktябrinsk. Colunas de reforços russas estão compostas de transporte com veículos civis. Então os russos estão meio que no desespero para conseguir mandar tropas para lá a qualquer custo, inclusive com veículos civis. Forças ucranianas atingiram posições russas em Netailov, aquele ataque que a gente viu ali da concentração russa com HIMARS, né? Os ucranianos reportadamente estão conduzindo essa ofensiva em Kursk para forçar a Rússia a manobrar elementos da linha de frente, especialmente na direção de Kharkiv, e isso está acontecendo. Os russos estão tirando soldados de Kharkiv. A Ucrânia já capturou 250 km² de terra na região de Kursk, o que já é mais que o dobro do que os russos capturaram ali em Kharkiv na ofensiva deles. E a Ucrânia já começou a construir nodos de logística dentro da região de Kursk, inclusive com posições entrincheiradas, ou seja, não é um raid só não, a Ucrânia pretende ficar por ali um tempo. A Ucrânia reportadamente dedicou 2.500 tropas para essa ofensiva, enquanto veículos adicionais reforçados e suprimentos e ativos aéreos continuam entrando ali na região. Então, teriam já 2.100 tropas dentro da Rússia, mas tem mais coisa chegando. Como a gente viu, estima-se que tem 25.000 tropas ucranianas envolvidas nessa ação, entre batalhões de reserva que estão na Ucrânia e aqueles que já estão entrando na Rússia, né? O Noel Reports faz uma thread aqui sobre a situação ali na região e fala sobre o ataque em Hilsk, evidentemente. Malaya Lonha foi tomada pelos ucranianos, mais uma cidade tomada ali, essa cidade aqui. Ou seja, toda essa área aqui já está com tropas ucranianas por aqui, né? O mapa é muito dinâmico e a gente tem cada vez menos informação, porque originalmente a gente só tinha informação dos russos, agora nem os russos estão falando mais das informações por conta de proibição do exército russo, né? Aqui está falando sobre aquela coluna que foi destruída ali em Hilsk, a gente já falou sobre isso. De acordo com fontes russas, começou a tentativa de recaptura de Sudzha. Então eles já tentaram uma vez e falharam. Estão tentando de novo agora recapturar Sudzha, né? Sudzha está nas mãos dos ucranianos. Aqui tem mais uma imagem de helicóptero sendo destruído por drone.
o helicóptero, o drone atingindo a cauda do helicóptero, né? Excelente notícia. Tem aqui traços de defesa antiaérea sobre Kurchatov. Kurchatov é onde tem a usina nuclear, vocês sabem, né? E tá aqui a defesa antiaérea em Kurchatov acionada aí de ontem para hoje. E também continuam os avanços em direção a Plehovo, que é em direção sul, né? Ou seja, aqui nessa região aqui, ó, Plehovo fica para cá, ó, aqui, ó, Plehovo, nessa região sul aqui, os ucranianos também estão avançando nessa direção aqui para o sul, em direção a Belgorod, né? O Romanov fala aqui, ó, um dos poucos que está falando ainda sobre os avanços ucranianos, Snagost, Olgovka, e que são próximos de Korenevo, já estão sob controle ucraniano. Snagost aqui, Komrovka aqui, ó, ou seja, essas cidades aqui já estão sob controle ucraniano, inclusive aqui em direção a Glukovo, né? Ou seja, os ucranianos continuam avançando aqui. Existem tanques ucranianos em Mirny, próximo de Sudzha. E as batalhas estão acontecendo em Martinovka. Mirny aqui, ó, Mirny já está sob controle ucraniano e Martinovka é aqui onde está acontecendo as batalhas, né? Então você pode reparar que eles ainda não colocam Sudzha como controle ucraniano. A gente sabe que Sudzha já está sob controle ucraniano, eles não colocam aqui ainda porque está havendo contra-ataque russo nesse momento, mas as batalhas estão acontecendo aqui em Marknovka, essa região aqui, ó. Aí no final ele complementa aqui, ó, eu lembro a vocês que de acordo com a versão do Gerasimov, que ele falou para o Supremo Líder, os avanços inimigos foram parados, não está acontecendo mais nada, já parou tudo, então acredite apenas em fontes oficiais e aqueles que dizem que está tudo sob controle, né? Ou seja, está sendo irônico aqui, evidentemente, né? Esse post aqui do Warmapper, o Warmapper é R7, tá? Ele fala aqui que já está confirmado que a Ucrânia controla 155 km² do Oblast de Kursk, e para referência, a Rússia controla 150 km² no norte de Kharkiv, né? Mas como a gente já viu, isso daqui é do dia de ontem, dia 8 de agosto. Na verdade, a Ucrânia controla 250 km no Oblast de Kursk hoje, já é quase o dobro dos russos lá em Kharkiv, sendo que os russos levaram 2 semanas para tomar aquela região que eles tomaram ali antes de serem parados pelos ucranianos, enquanto os ucranianos fizeram isso em até aqui 3 dias, né? Vamos ver quantos dias vai levar esse avanço ucraniano aqui na região. É lógico, os russos estão mandando um monte de reforços aqui para essa região, né? A gente vê aqui um monte de... Aqui, ó, repara que tem carros de civis aqui, mas com pessoas uniformizadas, ou seja, isso daqui é a coluna militar que está indo ajudar a proteger os russos ali em Kursk, né? Repara, muito carro civil, muito carro pequeno. Certamente a Rússia está com um problema logístico para mandar essas tropas ali para a região. Eles estão se apertando para conseguir mandar alguma coisa para conter os ucranianos ali, né? Aqui mais imagens de colunas russas se movendo aqui, saindo de Kharkiv e em direção a Kursk, né? E o mais bacana é que eu acho isso muito instrutivo, né? Repara que em determinado momento aqui, mostra a placa aqui para dizer bem certinho de onde é que eles estão indo, para onde que eles estão indo, eu acho isso muito positivo. Aí aqui também um correspondente russo falando aqui, explicando direitinho, tá vendo aqui tem um sinal aqui, ó, Kursk, né, o monumento, que todo mundo sabe onde é que é isso, onde é que tem essa ponte aqui, e o repórter tá falando aqui, ó, tá vindo os reforços aqui, não sei o que lá. Repara que isso aqui é um absurdo, né? Porque isso ajuda a Ucrânia pra caramba. A Ucrânia sabe agora de onde é que estão vindo os reforços, onde é que a Rússia está fazendo as coisas para fazer uma emboscada, para fazer um ataque. Agora fica muito mais fácil para os ucranianos. Por que os russos estão fazendo isso? Justamente pela questão política da coisa, né? O grande problema do Putin nesse primeiro momento é justamente o pavor que os russos estão sentindo com esse avanço ucraniano dentro da Rússia. Aí estão entregando a posição aqui. O cara, muito obrigado ao pessoal da correspondente aqui da televisão, que está falando exatamente de onde os reforços estão chegando. Os ucranianos podem simplesmente destruir essa ponte aqui para evitar que mais reforços venham ali para a região, né? Segundo informações aqui, os russos começaram a formar reservas para um contra-ataque próximo de Sudzha. O objetivo é juntar um grupo de cerca de 2.000 pessoas no menor tempo possível, né? Estão fazendo transferências de unidades de Belgorod para Kursk e também reservas antitanques, né? Representantes do serviço de pessoal de campos aéreos da região ali também estão sendo mandados para a infantaria, né? Isso está acontecendo na Rússia com o pessoal da artilharia, da aeronáutica, né? Como não tem muito mais o que fazer, vai para a infantaria, onde está precisando, né? Mas a verdade é que o David D fez um levantamento aqui das formações ucranianas que estão ali na região,
e parece que tem muita coisa mesmo, né? Ele está dizendo aqui, ó, eu espero que as seguintes brigadas estejam na Rússia nos próximos 30 dias, né? Então já tem aqui, essas que estão em verdinho aqui, que já estão na Rússia. Ele está dizendo que isso aqui é tudo informação tirada da internet, então não tem nada classificado aqui, pode falar, né? O verde está na Rússia já, o amarelo está suspeito de estar na Rússia, azul está na área de fronteira, né? E marrom está na área de Kharkiv, onde é a ofensiva de Kharkiv, e vermelho está na área de fronteira também, ou seja, um monte de unidades aqui que estão ali na região. A expectativa é realmente que esse avanço continue por lá. A gente está tendo menos informação do avanço, como eu expliquei, por conta dos russos estarem proibidos de falar disso daí, né? E o pavor ali na região de Kursk, né? Fica claro, o pessoal aqui abastecendo o carro no posto para fugir de lá, né? As famílias têm que sair, não tem o que fazer, tem que sair de lá. É zona de guerra agora, né? Aqui tem o pessoal, carros civis ali na região de Kursk, coisa e tal, o pessoal vendo os ucranianos passarem aqui, né? Até que não está tendo nenhum grande confronto, nada, que os ucranianos passando, os carros civis param para deixar o comboio ucraniano passar, é lógico, não vão criar confusão com o comboio militar, né? Mesmo sendo do inimigo. E aqui mais imagens aqui do pessoal russo fugindo ali da região de Kursk, né? Isso daqui é o pessoal da cidade de Kursk saindo da cidade de Kursk, né? Então repara que a cidade de Kursk em si ainda não está totalmente, não está ameaçada, né? Os ucranianos nem chegaram perto aqui ainda. Mas o pessoal já está preocupado, já está vazando daqui, e com isso já está cheio de engarrafamento aqui na hora de sair da cidade ali, né? Unidades dos ucranianos estão a apenas 30 quilômetros da cidade, que tem 440 mil habitantes, é o tamanho da capital do Oblast de Kursk, a cidade de Kursk aqui, né? Aqui estão os russos todos chateados, descobrindo que, olha só, eles estão mentindo na TV, a administração está mentindo. Agora que o pessoal percebe que estão mentindo, né? Porque a verdade é que os russos estão mentindo desde o início dessa guerra, mas agora o pessoal parece que está percebendo que o governo russo só fala mentira. Aqui um rapaz preocupado porque ele está saindo da região de Sudzha e está vendo veículos... Ele está indo na direção de Sudzha e está vendo veículos militares saindo da região de Sudzha. Ou seja, os russos saindo de Sudzha e aqui, ó, diabos, tanques, mas por alguma razão eles estão saindo a partir de Sudzha, não indo para Sudzha, né? Ele esperava que fossem os russos indo proteger Sudzha, mas não, são os russos fugindo de Sudzha, ou talvez os ucranianos já avançando por ali, né? Bom, os russos providenciaram uma lista de equipamento capturado pelas forças ucranianas ali na região de Kursk, né? Então tem uma série de tanques aqui de blindados russos que foram capturados pelos ucranianos ali na região, né? Eles estão preocupados porque existe já a conversa de que os ucranianos estão vestindo uniformes russos para avançar, para conseguir avançar. Eu não descarto isso não, né? Mas, enfim... Aqui, ó, o Raibar está falando aqui, ó, formações ucranianas começaram a usar uniformes dos russos, do pessoal militar russo e pessoal de civil médico. Isso aqui eu não acredito não, mas o pessoal militar pode ser que tenha usado sim. E tem 2 casos confirmados que a polícia militar chega num lugar, numa formação da Rússia, e no final das contas eram grupos de sabotagem ucraniano. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? Anos e anos de imperialismo russo agora ajudam a Ucrânia. Por quê? Porque os ucranianos falam russo fluentemente. Muitos falam russo realmente como língua natural, aprenderam russo desde o início, né? Ao passo que os russos não conseguem fazer esse tipo de truque na Ucrânia. Por quê? É só você falar alguma coisa de ucraniano, mesmo ucranianos que falam russo nativamente sabem algumas palavras de ucraniano. Os russos não sabem nada de ucraniano, né? Então os ucranianos conseguem fazer isso, vestem um uniforme russo, chegam lá dizendo que são da polícia, do exército, numa localização, e acabam dizimando os russos dessa forma, né? Então, o pavor dos russos aqui com isso. É lógico, muito disso daqui também ainda é fumaça da guerra, né? Vocês sabem, quando tem esse tipo de coisa, as informações são todas meio desencontradas, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas de qualquer forma é algo significativo isso daqui, né? Bom, essa imagem aqui é fake, tá circulando essa imagem aqui dizendo que isso aqui são blindados capturados pelos ucranianos. Não, isso aqui não é, isso aqui é antigo, é imagem antiga. Mas sim, tem um monte de coisa capturada pelos ucranianos, essa lista de coisas capturadas pelos ucranianos, só a imagem que é falsa, tá? E, bom, aqui o pessoal russo propagandista militar todo apavorado aqui. Eu vou dormir. Os ucranianos, rohols, é um termo carinhoso que os russos usam para os ucranianos.
os Rohols foram destruídos e nós estamos acabando com eles, os que sobraram, e quando eu acordo, os Rohols avançaram mais 30 quilômetros e tomaram vários vilarejos e coisa e tal. No final dessa guerra, esses correspondentes de guerras devem responder por essas mentiras, né, e coisa e tal. Pois é isso daí, isso que eu acho mesmo. A situação, aparentemente, segundo alguns mapeamentos, é essa daqui, tá? Os ucranianos mapeados nesses pontos amarelos, é onde tem presença de ucranianos. Segundo estão dizendo, são 3 linhas, 3 eixos de avanços aqui, principalmente. Um para Hilsk, aqui é Hilsk, aqui é Ligov, e aqui em direção a Kurchatov, né? A impressão que dá é que os ucranianos, realmente, o objetivo deles é a usina nuclear, e eles pretendem atacar de 2 lados aqui, né? Eles pretendem chegar desse lado de cá para interromper qualquer suprimento para cá, e aqui por Ligov também para chegar na usina que está neste ponto aqui, né? Eu imagino que mais 2 dias eles chegam na usina. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Lembrando que pode ter avançado muito mais do que isso, como tem a ordem russa para os bloggers não divulgarem informações mais dos avanços, a gente está sabendo menos do que o esperado, né? Aqui, ó, o War Translated fala exatamente isso. Embora muita informação tenha saído ontem sobre os eventos em Kursk, a situação fica muito obscurecida pela fumaça da guerra, ou pela neblina da guerra, né? Muitos canais russos mudaram o foco da reportagem, né, dos relatórios, falando dos reforços que estão sendo mandados e não sei o que lá, e que já teriam dizimado forças ucranianas avançando e não sei o que lá. Ou seja, provavelmente veio uma ordem de cima para não falar muita coisa, porque está ficando a preocupação com o público russo, que está ficando apavorado com isso, né? Porém, não há nenhuma evidência de sucesso russo, né? Então estão falando que já dizimaram os ucranianos, que já mataram um monte de ucraniano, mas não tem nenhuma evidência disso não, né? Os ucranianos também não falam nada, então a gente está tendo menos informações aí de ontem para hoje. Falando aqui dos mapas do Polevolan, ele traz aqui os mapas do controle ucraniano ali na região de Sudzha, né? Ainda são controles preliminares e de um dia para trás, como a gente falou. Tá aqui, a gente sabe que já está em Znagost, já está em Korenevo, os ucranianos já estão aqui em Korenevo, já estão aqui para cima, mas o mapa do Polevolan ele é conservador mesmo e é sempre de um dia para trás, né? Então essa é a situação. De qualquer forma, os ucranianos avançaram um bocado de coisa aqui nessa região e os russos recuaram um bocado de coisa por aqui, né? Aqui na região de Progress, ali na Ocheretny, coisa e tal, nenhum avanço russo aqui de ontem para hoje. É a região mais preocupante da linha de frente dentro da Ucrânia neste momento, mas não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui principalmente sobre a operação em Kursk, mas não fala nada além daquilo que a gente já mencionou aqui, então não vale a pena a gente falar. A Rússia vai bloquear o Telegram no território russo. Está apavorado por causa disso. O que está acontecendo, né? Essa ação ucraniana criou pavor entre os russos, né? E esse pavor vai se multiplicando pelo Telegram. O Putin está apavorado com isso. Então está a ordem para para derrubar o Telegram lá na Rússia. Vai ser complicado, porque o Telegram para eles lá é o WhatsApp para a gente aqui. Eles usam para tudo, para bater papo e coisa e tal, né? O Putin também assinou uma lei falando sobre a execução de prisões disciplinares em relação ao pessoal militar no Distrito Militar Norte, né? Ou seja, eles estão culpando o Distrito Militar Norte por essa incursão ucraniana ali em Kursk. Vão começar a caçar culpado, né? Típico russo mesmo, né? Aqui, ó, os russos estão criando pânico entre eles próprios, agora estão avisando de uma possível preparação para a ação ucraniana ao norte de Kharkiv. Então aqui, ó, uma concentração de tropas significativas do inimigo ao norte de Kharkiv foi notada. Eu acredito que eles vão entrar ali num futuro próximo, né? Tudo vai ser muito similar às ações que foram tomadas antes do ataque em Kursk. Então o que os ucranianos estão fazendo agora ali em Kharkiv é similar ao que eles fizeram ali em Kursk. É possível que o inimigo planeje ficar fazendo ataques em áreas diferentes, justamente trocando de um setor para outro, para forçar os russos a ficarem transportando tropa de um lado para outro e assim enfraquecer essas tropas, né? É possível que alguma outra área pegue fogo nos próximos dias, talvez seja essa área aqui, como ele está falando, o norte de Kharkiv, né? É uma possibilidade realmente, não dá para descartar isso, né? Os ucranianos capturaram outros 59 soldados ali na região de Sudzha, né? Soldados são, a maior parte deles, recrutas,
Dizem que os ucranianos já estão com dificuldades logísticas pela quantidade de prisioneiros de guerra que fizeram nessa incursão de Kursk ali, né? E bom, esse vídeo já está longo, então eu não vou nem entrar em detalhes aqui, mas essa thread aqui fala que a aviação civil russa está em pré-falimentar, está tudo quebrando, tudo lá, está colapsando completamente. A gente tem visto isso acontecer mesmo, né, devido às sanções lá com a Rússia, né? E o Putin aqui convocou o Conselho de Segurança de novo, já é o terceiro dia em seguida que ele faz isso. Dessa vez o Gerasimov não está lá, Gerasimov não foi convidado dessa vez, mas eles estão fazendo o reporte aqui e eles não falaram em nenhum momento a palavra Kursk. Eles falaram apenas sobre a situação. Para você ver como é que o Putin está desesperado com essa situação, o pessoal está apontando também que a linguagem corporal dele é de alguém que foi pego de surpresa, que está inseguro, né? É o que eu falo para vocês, grandes ditaduras são castelos de carta, castelo de areia. Quando começa a desabar, ou começa a ter pânico na base, meu amigo, o topo desaba rápido pra caramba. Impressionante isso. Pois é, seu Putin, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.